O pelotão de elite da Série B tá formado, meu irmão. Goiás, Remo, Vila Nova e CRB. Pelo menos 2 desses times vão subir, tá? Mas Operário, Curitiba, Chapecoense e Avaí seguem fortes na luta. Já o Atlético Paranaense, meu irmão, segue na pior crise dos últimos 20 anos da sua existência. Esse é o prisma da rodada 8 da Série B, então vambora, mete mais. E vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, meu irmão. Falta muito pouquinho aí pra gente bater 80 mil inscritos. Agora faltam menos de 300 pessoas se inscrevendo aqui no canal pra gente conseguir bater 80 mil inscritos. A gente vai bater 100 mil esse ano, hein? Conto com a sua inscrição, conto com a sua curtida e deixe o hype, O hype aparece depois que você deixa a curtida, aparece a opção assim, hypar, hype. Então clica lá no hype, é de graça, você ajuda muito o canal. Esse é o prisma da rodada 8, a gente vai falar sobre todos os jogos da rodada, todos os times da Série B. Não se preocupe, todo mundo tem vez aqui no canal. E assim, estatisticamente, né, nas últimas edições da Série B, 50% dos times que estavam no G4 ao fim da 8ª rodada subiram, né? 50%, ou seja, dos 4, 2 subiram, tá? Coloca aqui embaixo quem você acha que vai subir desses 4 que nesse momento estão no G4, tá? Temos Goiás, Remo, CRB e Vila Nova. 2 deles, estatisticamente, devem subir. Vamos falar de todo mundo, o pelotão de elite tá formado. Pra mim ali, os 9 primeiros times da Série B nesse momento formam o pelotão de elite. É um pelotão grande, né? Mas a gente pode botar ali do Novo Horizontino pra cima, né? Novo Horizontino, Avaí, Curitiba, Chape, Operário, CRB, Remo, Vila e Goiás. Tem vagas abertas ali para Cuiabá e Furacão. Não excluo eles de uma possível entrada nesse pelotão, mas nesse momento eles estão fora. Vamos começar falando de Amazonas pela ordem alfabética. O Amazonas que empatou fora de casa com Volta Redonda. Empate com gosto de derrota, né? Fez um bom jogo. O Luan, inclusive, é o melhor atacante da onça, né? Pintada. Fez o gol do jogo, tem crédito, mas não pode dar um carrinho daqueles e deixar o time com 1 a menos do jeito que foi expulso, imprudente. Tomou um empate doloroso ao Amazonas no fim do jogo e segue na lanterna do campeonato, 20% aqui no Prisma. O América Mineiro, meu irmão, mais uma derrota fora de casa pro Curitiba. É o pior visitante da Série B, o América, tá? São 4 derrotas em 4 jogos, nenhum gol marcado fora de casa e 7 gols sofridos. Dito isso, meu irmão, o América jogou bem, mereceu ali coisas melhores nesse jogo, criou bastante chance, muitas finalizações, tá? Parou no goleirão do Coxa, teve 60% de posse de bola, 17 finalizações, 11 foram no gol, cedeu apenas 9, foi um bom jogo, mas é o futebol, né? O América perdeu e tá mais próximo da zona do rebaixamento do que do acesso, tá aí com 27% no Prisma. O Atlético perdeu em casa novamente, fez até um primeiro tempo razoável contra o Novo Horizontino, mas foi amassado no segundo. O Atlético pode até se salvar, tá? Mas não vai conseguir competir em alto nível nessa Série B. Tá com 40% no Prisma. O Dragão Atlético Goianiense, mais um empate, né? O 5º empate do Atlético Goianiense. É o time que mais empatou na competição ali junto com a Ferroviária. 4º empate em 5 jogos. O time fez ali um jogo razoável contra o Remo, né? Mas em casa deveria ter sido mais dominante. Pegou um time fortíssimo que é o Remo, lutou até o fim, conseguiu empatar, evitar a derrota, foi premiado com um gol no finalzinho, mas o Atlético tá devendo, tá aí com 47%. O Atlético Paranaense, como eu falei, tá na pior crise da sua história. Mesmo assim, havia sido rebaixado nesse século, mas voltou com louvor. Nessa temporada, meu irmão, o Atlético, além do rebaixamento, tá fazendo tudo errado, da diretoria ao técnico aos jogadores. Todo mundo nesse bolo aí, tá? Só exclua a torcida do Atlético que tá sempre lá apoiando o time, né? Mas da diretoria, todo mundo que tá envolvido ali dentro do clube, tá todo mundo fazendo o pior possível pro Atlético Paranaense, tá? É outro que não tá conseguindo competir nesse momento. Segue uma bagunça. Primeiro tempo contra o Vila Nova foi atropelado, tá? No segundo até conseguiu equilibrar as ações, principalmente depois que conseguiu um pênalti ali e fez o seu golzinho de honra, mas já são 5 pontos do G4, o Atlético começa a ficar para trás, está a 4 pontos da zona do rebaixamento, ou seja, tá mais próximo do Z4 do que do G4, segue sem treinador e agora tá tentando reformular um pouco o seu departamento de futebol, né? Petralha demitiu aí o gerente de mercado do clube. Hoje tem jogo na Copa do Brasil, inclusive aí vai jogar a vida contra o Brusque. Na Série B tá aí com 27% no Prisma. O Avaí empatou fora com a Ferroviária, mais um bom jogo num primeiro tempo. E no segundo tempo o time cai muito, o Jair errou nas substituições, na minha opinião, matou o time no segundo tempo. São 3 jogos sem vencer, mas segue ali 2 pontinhos do G4, o Avaí tá na briga, tá com 53% no nosso Prisma. O Botafogo, rapaziada, tomou outro 3 a 0
na Série B. Conseguiu equilibrar o primeiro tempo lá no Germano Krieger diante do Operário e foi só isso, tá? Foi completamente dominado no segundo tempo, não viu a cor da bola no segundo tempo. O Alan Al, né, o novo treinador aí, vai ter muito trabalho na Pantera aí, né? Tá com 20% no nosso prisma. A Chape insegura a Chapecoense, rapaziada. A Chapecoense tá sendo uma grande surpresa nesse início. Grande jogo contra um time duro, time difícil que é o Cuiabá. Foi na Arena Condá esse jogo. E agora a Chape se coloca ali no alto, no pelotão de cima. Precisa encorpar o seu elenco pra gente começar a analisar uma briga até o final pelo acesso, tá? O elenco ainda tá curto da Chape, mas jogou muito. E que golaço de falta que fez o Mailton nesse jogo, hein? Meu Deus do céu, foi no ângulo. A Chape tá na 6ª posição, 2 pontos do G4 e 67% na bola dourada aqui no... Tá? O CRB empatou não, venceu o Tigre, o Criciúma em casa. Não foi o melhor jogo do CRB na Série B, mas fez um jogo equilibrado, sentiu falta do GG, é verdade, é o melhor jogador do time, na minha opinião. E, cara, o CRB se mostra um time cascudo, tá? Conseguir vencer um jogo contra um bom time que é o Criciúma, apesar da fase sem o seu melhor jogador, o Galo tá demonstrando ser cascudo e tá de volta ao G4, mostra que tem gás sim nessa Série B, time muito organizado. Vence, né? Depois de 3 empates seguidos, agora são 4 jogos sem perder e 40% aí no nosso prisma. O Criciúma nesse jogo aí, cara, não consegue mais ser aquele time envolvente que foi no Catarinense, né? O Eduardo tá no início do trabalho dele à frente do Criciúma, mas hoje a realidade do Tigre é escapar do rebaixamento, né? Tá ali com 6 pontos só na tabela, já está empatado em número de pontos com o Volta Redonda, que está na zona do rebaixamento. Só se salva pelo saldo de gols. Já são 5 jogos seguidos sem vencer. O Criciúma tem só 20% no nosso prisma. O Coritiba, rapaziada, voltou a vencer. E que retorno absurdo de Pedro Morisco. Hoje eu preciso falar dele. Cara jovem, goleiraço, meu irmão. Cara, simplesmente... Cara, pra mim ele foi o grande jogador da partida e foi o grande ali responsável pela vitória do Coritiba, tá? O time jogou atrás, né? Fez um gol ali ainda cedo. Jogou atrás, cedeu muitas finalizações pro América e o Morisco defendeu o princípio. Meu irmão, tudo que brotou ali, ele defendeu. Foram 11 defesas no jogo, algumas muito difíceis. É o futuro do gol brasileiro, meu irmão. O Morisco tem capacidade para chegar na seleção, agarra demais. Coritiba volta a vencer, mas sem convencer nessa rodada. Mas tá na briga ali, o Coxa vai para a 7ª posição, tá com 40% aqui no prisma. O Cuiabá perdeu para a Chape, pressionou muito pela vitória, mas faltou pontaria, né? Segunda derrota seguida do Cuiabá, cai para a 10ª posição. Assim, numa Série B tão equilibrada como é a desse ano, você não pode perder pontos do jeito que o Cuiabá tá perdendo, né? Perdeu em casa pro Operário e agora fora pra Chape, tá com 33% no nosso prisma. A Ferroviária, o time difícil de ser batido, meu irmão. É muito difícil vencer a Ferroviária. Só um time venceu a Ferroviária, que foi o Cuiabá. É um dos times mais organizados da Série B. Empata muito, né? É o time que mais empatou, como eu falei, junto com o Goianiense, né? Depende muito do Carlão inspirado pra conseguir vencer um jogo. Mas é um time que gosta da bola, tem boa posse de bola e sabe se defender sem ela, tá com 40% no prisma. O Goiás, o líder da nossa Série B, foi visitar o Paysandu no Mangueirão, fez um bom primeiro tempo, conseguiu ser melhor que o Paysandu no primeiro tempo, ali levemente melhor, mas no segundo tempo não conseguiu manter o ritmo, parece que o time sentiu um pouco de desgaste da maratona de jogos. Foi muito atacado, ficou muito acuado, a marcação do Goiás afrouxou, cedeu muitas finalizações, mas conseguiu segurar um empate importantíssimo nessas circunstâncias, né? A derrota tiraria a liderança do Esmeraldino, então ele segue líder, iguala a campanha dele no ano passado, tá? Goiás, na Série B 2024, era líder também ao fim da 8ª rodada e tinha os mesmos 17 pontos. Então, tá aí o Goiás ali tentando fazer diferente do ano passado, né? Agora o Goiás quer seguir lá em cima, tá aí com 67% no prisma. Novo Horizontino venceu o Atlético fora de casa, fez o que se esperava dele, dominou o segundo tempo inteiro, principalmente ali o segundo tempo, né? Não teve muita dificuldade para vencer o Atlético nesse jogo e deu um salto, irmão, de 5 posições na tabela, tá? Encostou no G4 ali, o Novo Horizontino tá com 2 pontinhos de distância do G4, tá com 47% no nosso prisma. O Operário, que falar do fantasma, meu irmão. E segundo tempo avassalador para cima do Botafogo. Irmão, foi assim, uma das melhores atuações do Operário no ano, tá? 3ª vitória seguida na Série B do time. É o melhor momento da temporada pra mim, tá? Ouso dizer que esse momento é melhor do que quando o time foi campeão paranaense, ali em março, fim de março, né? É um time que tá muito seguro, que tá sofrendo pouco, tá muito avassalador no ataque, né? Tá certo que o Botafogo não traz tantas dificuldades assim. Hoje vai enfrentar o Vasco em São Januário pela Copa do Brasil.
acho que tem boas chances de conseguir seguir aí na Copa do Brasil, se jogar como vem jogando na Série B. Aqui na competição, o Fantasma colou de vez no G4, é o 5º lugar, 2 pontinhos atrás do CRB e 67% no Prisma. O Paysandu, papão da Curuzu, meu irmão, empatou com o Goiás em casa, mais um empate. Assim, o Paysandu jogou demais no segundo tempo, tá? Merecia vencer esse jogo. Mais um jogo em que o Paysandu merecia vencer e não fez o gol. Cara, parece um déjà vu da Série B do ano passado, cara. Parece que eu tô falando do Paysandu de 2024 ainda. Time ataca e não vence, né? Falta um matador nesse time desde o ano passado. Tem que ser o principal alvo dessa janela na diretoria. Contratar um cara que faça gols, tá? Eu sei que é difícil, mas tem que encontrar. O Paysandu tá jogando um bom futebol. E até, assim, o Paysandu merece, pelo futebol que tá jogando, merece sair da zona do rebaixamento. Mas futebol, meu irmão, é gol. Não é merecimento, né? O Paysandu conseguiu encurralar o líder nessa rodada. Conseguiu atacar bastante. Isso dá bons sinais de que o time pode sair do Z4, mas segue sem vencer na Série B. São 4 empates, 4 derrotas, vice-lanterna e 27% do Prisma. O Remo, nosso azulino leão azul aí, foi jogar fora de casa com o Atlético Goianiense. E assim, pra mim ele era levemente favorito, né? Quem assistiu a live aqui do canal sabe que eu falei isso, né? E isso foi o que o Remo demonstrou dentro de campo. Foi melhor do que o Atlético Goianiense. Na média dos 90 minutos, né? O Pedro Rocha no primeiro tempo, por exemplo, perdeu um gol feito, talvez o gol mais feito da rodada. Depois ele se redimiu, fez o gol no segundo tempo. O time jogou muita bola no segundo tempo. O juiz interferiu no jogo, né? No melhor momento do Remo no jogo, fez um golaço, uma jogadaça do Viseu pela esquerda, cruzou pro Regis fazer o gol e o VAR chamou. Eu já falei muito sobre esse lance aqui no canal, né? Mas quem já assistiu os vídeos sabe, né? Pra mim, o VAR errou muito em chamar o juiz pra anular aquele gol. O Remo foi prejudicado. Caio Vinícius, né, teve uma cãibra mental ali no final do jogo, fez o que fez, cabeceou contra o gol ali do nada, a bola bateu na trave aí, acabou sobrando pro atacante do Atlético fazer o gol. Mais uma vitória fora de casa que escapa no fim. O Remo ainda não venceu fora, mas segue invicto. É o único invicto da Série B, 4 vitórias e 4 empates em 8 jogos. Tá aí na 3ª posição, mas a gente pode falar que é um dos times mais aplicados e letais da Série B, tá? Pra você ver, né? Só pra me estender um pouquinho aqui com o Remo é o time dos 20 que tem menor média de posse de bola na Série B, mas tem a melhor defesa do campeonato com 5 gols ali, junto com Goiás e Curitiba, e tem o melhor ataque junto com Cuiabá, Atlético e Avaí, se eu não me engano, né? Tem 11 gols marcados, então é um time que tá muito aplicado e letal, tá com 73% no nosso Prisma. A KTO, nosso patrocinador do canal, lançou a Liga do Milhão, meu irmão. Você pode ganhar R$1 milhão em dinheiro vivo na Liga do Milhão. Para participar é só você fazer a sua conta na KTO no link que está na descrição. Primeiro link tá na descrição. Tu vai lá, faz a sua conta e bota participar da Liga do Milhão. E aí como é que funciona, cara? Você faz as suas apostas normalmente ali, né? E conforme você for acertando, você vai subindo no ranking da Liga do Milhão. Quanto maiores forem as odds que você acertar, mais você sobe no ranking da Liga do Milhão. Todo dia o melhor apostador leva R$1.000 em apostas grátis para casa. Todo mês, os 500 melhores apostadores dividem R$100 mil ali todo mês. E os 10 melhores do mês vão para final da Liga do Milhão, disputando R$1 milhão vivo, cara. Para participar, já falei, faz sua conta, clica, quero participar. E você já está lá, meu irmão. Lembrando que isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos e você deve apostar com muita responsabilidade, tá? O Vila Nova, né, o Tigrão aí, venceu o Furacão, venceu o Atlético Paranaense e jogou muita coisa nesse jogo. Cara, o Vila Nova jogou muito, principalmente no primeiro tempo. Poderia ter sido 4-0 tranquilamente esse jogo aí, criou muito, fez gols, teve gol anulado. Jogou muito o Vila, tá? No segundo tempo caiu um pouco, principalmente com a saída do Guilherme Parede, que voltou de lesão e eu preciso falar dele. Ele jogou muita bola. A assistência que o Parede deu, por exemplo, nesse jogo foi muito, muito linda, né? Então, Parede já voltou jogando muito isso. Pode elevar o Vila Nova, o patamar do Vila Nova. Jean Mota voltando, Parede chegando ali num nível físico um pouco melhor, aguentando mais tempo de jogo. Cara, esse time do Vila Nova ganha muito ofensivamente. O time vai crescer com a volta de Parede e Jean Mota, mas o Vila Nova tem que jogar assim fora de casa também, né? O Vila é o novo vice-líder e tá aí com 80% no nosso Prisma. Queria agradecer todo mundo que mandou mensagem lá no Instagram
E que marcou o torcedorismo, eu repostei todo o torcedor, tá? O Bruno Deluque, torcedor do Vila Nova, me marcou, repostei. O Nunes, torcedor do Remo, tava lá em Goiânia, repostei. O Anderson, torcedor do Coxa, também repostei. Uma rapaziada que eu repostei, muito obrigado a todos. Se você quiser que eu reposte os seus stories direto do estádio, segue lá no Instagram e me marca quando você for ao estádio. O Volta Redonda, rapaziada, empatou em casa com o Amazonas, se salvou no apagar das luzes, né? Fez um golzinho ali nos acréscimos, pressionou, depois que teve um jogador a mais, né, que o Luan foi expulso, o Volta Redonda pressionou muito, mas é muito pouco, né, empatar em casa contra um adversário direto. Só que agora, né, o Volta Redonda tá ainda na zona do rebaixamento, mas o empatezinho pode tirar na próxima rodada, voltar a estar com 40% no nosso Prisma. A tabela final do Prisma está aí no ar para você, e o Vila Nova é o campeão da rodada, isolado, é o time com maior aproveitamento, com 80% o Vila ganha a coroa do Prisma nessa rodada 8. O Vila realmente tá muito forte dentro de casa, né? É um dos melhores mandantes, mas como eu falei, precisa melhorar fora. O destaque positivo é o Operário, terceira vitória seguida, o Operário atropelando geral, o ataque tá liso, meu irmão, tá fazendo muito gol, a defesa tá funcionando, o Operário tá chegando próximo do G4 e próximo da nossa ali previsão de brigar pelo acesso, né? O destaque negativo é o Cuiabá, né? Não perdia pra ninguém, perdeu 2 seguidas, perdeu uma em casa, agora perdeu fora pra Chape, começa a perder tração e precisa ligar o alerta. A pergunta final do Prisma, só pra quem tá no final e só você que tá no final vai poder responder, então responde aqui embaixo nos comentários. Quem vai subir do G4 atual, tá? Entre Goiás, Vila Nova, Remo e CRB. Coloca 2 times aí nos comentários que você acha que no final vão subir. Hoje tem live pra gente falar sobre os jogos da Copa do Brasil, então se inscreve no canal aí, meu irmão, ativa o sininho pra ser notificado da live. Deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!